vida vale a pena, não é? A vida vale a pena. E eu tenho uma mensagem para o teu coração neste dia sobre isso. Na verdade, essa mensagem ela é um pouquinho longa, então nós vamos dividir ela em duas partes. Porque eu não quero correr com essa mensagem, eu quero que ela encontre espaço no seu coração, na sua mente, e que ela venha a frutificar. Que não seja mais uma mensagem, você já tem ouvido tantas, não é? Tem recebido tanto, ouve do seu pastor, da sua pastora, tantas mensagens na internet, mas eu creio em nome de Jesus que se a terra do nosso coração, se a nossa mente essa manhã for um campo fértil, o Senhor fará com que essas sementes venham dar frutos abundantes. E Ele, sem sombra de dúvida, nos colocou nessa terra para vivermos uma vida que vale a pena. Você crê nisso? Diga para mim. Fala, eu creio que Deus me colocou aqui com um propósito grandioso para viver uma vida que vale a pena. Mas acontece que, na maioria das vezes, quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, encontramos pessoas tristes, abatidas, muitas vezes deprimidas, frustradas, pessoas que tentaram e tentaram, falharam muitas vezes, pessoas que não conseguem se liberar de um ciclo vicioso. E isso faz com que elas se sintam derrotadas, fracassadas, tentam um negócio aqui, outro ali, um emprego aqui, outro lá. Muitas vezes se sentem fracassadas em suas áreas sentimentais, com carências afetivas muito profundas, se sentem sozinhas, sem alegria de viver. Elas perdem a esperança e esse não é o plano que o nosso Deus planejou para nós vivermos. A Bíblia, ela é muito clara quanto ao fato que quando Jesus veio, ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é o desejo de Deus, é o seu plano profético para mim e para a sua vida. Para mim, para você e para todos que queiram realmente experimentar o melhor de Deus, queiram viver uma vida com significado, uma vida realmente com propósito. E em nosso tempo de vida, desde o momento em que nós nascemos até o dia em que nós somos chamados para a glória, Deus, ele nos dá oportunidades. E ele dá oportunidades para todos. O sol nasce para todos, amém? Ele nos dá a oportunidade de servirmos ao Senhor em seu propósito. Ele nos dá oportunidade de experimentarmos a vitória e o domínio sobre as coisas que foram criadas. Esse é o plano original de Deus desde a sua formação. Desde a sua formação, a formação da terra, o plano era que o homem dominasse sobre todas as coisas. Ou seja, Deus, ele nos dá a oportunidade de viver uma vida com significado e paz. E existem algumas chaves que podem ajudar as pessoas a viver uma vida que realmente vale a pena. E por que você ouve tanto falar chaves? Porque realmente são chaves. São chaves que abrem portas que transformam vidas, de forma que ao final da sua jornada você possa olhar para si mesmo e se sentir grato e se sentir satisfeito e feliz pelo tipo de vida que você viveu. Eu não sei em que altura da sua vida você está agora, mas o fato é que o que passou, passou e Deus, daqui para frente, quer te mostrar que ainda há muito para você viver de uma forma que vale a pena. Amém? Uma forma que você se sinta grata e satisfeita com tudo o que está acontecendo na sua vida e à sua volta. E já que nós falamos de chave, eu quero te dar a chave um, a primeira chave, que na verdade eu quero colocar essas chaves em ordem de prioridade. E a prioridade número um, a chave número um, chama-se um encontro genuíno com Jesus. Ninguém pode viver uma vida que realmente vale a pena sem um encontro
genuíno com o Criador da vida, sem uma experiência real com o Senhor Jesus. Por mais simples que isso soe aos seus ouvidos, uma vida com significado começa com um encontro, com uma experiência com o nosso Senhor. Quando ele disse em João 10:10, que nós acabamos de citar, o verso completo diz: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, ele diz, eu vim para que tenham vida. Isso é fato. E ele diz, não somente vida, eu vim para que você tenha vida em abundância. O ponto de partida da jornada de qualquer pessoa rumo a essa grandeza, rumo a essa abundância, a esse propósito grandioso, é Jesus. Amém? É Jesus. Então, em ordem de prioridade espiritual, veja, não foi no dia que você nasceu que você começou a viver de verdade. Não. Em ordem de prioridade espiritual, o dia que você nasceu de novo, o dia que você foi salvo, este sim é o dia em que o relógio da vida abundante ele começa a contar. O dia em que você nasceu de novo. A palavra nos afirma que nós, quando viemos a Cristo, nós recebemos muitas coisas. E é importante relembrarmos isso, porque no dia a dia é muito fácil, diante das circunstâncias, nós esquecermos o que é que Jesus trouxe, além do perdão do pecado, que já foi algo grandiosíssimo, ele também nos trouxe algo chamado vida. Por isso que eu digo para você que quando você recebe a Cristo, você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você então, a partir daquele momento, você começa a viver uma vida abundante. Porque a Bíblia afirma isso, que Ele nos dá vida. E também em 1 João 5, 10, 11, o apóstolo diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Veja como é forte. E este testemunho é que Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu Filho. E no verso 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Olha que forte. Por isso que eu digo que em ordem de prioridade espiritual, o encontro com Jesus, o encontro real com Jesus, ele tem prioridade. Ou seja, a única maneira de ter essa vida da qual nós estamos falando, de ter essa vida essa vida que vale a pena, é receber o Filho. Receber o Filho e então receber essa vida. Mas também a palavra diz que nele, quando nós recebemos o Filho, além de nós recebermos vida, nós recebemos paz. Em João 14, 27, Jesus nos diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Filipenses 4, 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós recebemos vida, nós recebemos paz, mas não para por aí. Nós também recebemos alegria. 1 Pedro 1,8 diz: ao qual, não havendo visto, antes, mesmo não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indivisível e glorioso. Vida, paz, alegria. E nós recebemos também um propósito para viver. Um motivo eterno que vai sustentar, que vai impulsionar a sua vida sem que você se desgaste tanto. Porque Jeremias 29:11, o que o Senhor diz? Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porque eu bem sei. O Senhor diz, porque eu bem sei, eu conheço. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. E em João 15:16, Jesus ainda declara:
Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Eu vos dei um propósito, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, através de um encontro genuíno com Jesus, eu quero te relembrar que nós encontramos vida, encontramos paz, encontramos alegria, propósito, significado. Tudo começa com Jesus. Aí talvez você me pergunte, se a vida abundante começa no dia em que nascemos de novo, então é legítimo esperar que após esse nascimento nós venhamos a experimentar de fato essa vida cheia de paz, alegria, propósito e comunhão com Ele. Amém? No entanto, muitas pessoas, após crerem, após se batizarem, após orarem, jejuarem, lerem a palavra, ainda sentem que não encontraram plenamente esse Jesus vivo, íntimo, que transforma tudo por dentro e por fora. E a pergunta é: por que isso acontece? Talvez você que me ouve essa manhã já é cristão há muito tempo e talvez ainda não tenha tido esse encontro íntimo com o Senhor. Por que isso acontece? O que fazer quando o coração sente como se não tivesse encontrado Jesus, mesmo após ter feito tudo certo? Quando ainda falta, quando você sente que ainda falta algo. A palavra de Deus é clara. Quem tem o Filho tem a vida, que Jesus nos deixou a paz, que a fé em Cristo gera alegria e que a vida em Deus tem um propósito eterno. Mas como experimentar essa realidade? Como viver com isso, com tudo isso que a palavra nos promete? E quando há um vazio, um sentimento de não encontrei ainda, mesmo com todo o esforço espiritual que você já fez. Bom, isso, meu querido e minha querida, pode estar ligado a diferentes causas. E eu quero, antes de prosseguirmos para a chave 2, deixar aqui para você 5 áreas que você pode considerar. E também em ordem de prioridade espiritual. A primeira área, caso você seja essa pessoa, né, você que me ouve essa manhã, se você sente que ainda falta algo, se você sente que ainda não teve esse encontro genuíno com o Senhor, a pergunta que talvez você precisa se fazer essa manhã é: quando você recebeu Cristo na sua vida, você acredita que você realmente abriu todas as portas, que você liberou a sua vida para que ele realmente entrasse, para que realmente acontecesse esse encontro? Ou você aderiu apenas a uma crença, a uma religião? Porque muitas pessoas frequentam a igreja, fazem oração, se batizam, mas ainda não tiveram um encontro com a presença real de Jesus, essa presença tão íntima e salvadora. Acontece que converter-se ao cristianismo não é o mesmo que nascer de novo. Não é o mesmo. Nascer de novo é ser transformado de dentro para fora. Esse encontro ele só é possível quando de dentro para fora você entrega tudo. Você morre para o velho eu. Você morre para si mesmo. Tá aí, aqui você talvez vai entender o verso que ele diz: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Por quê? Porque para ter esse encontro é necessário essa transformação interior, onde você entrega tudo e morre para si mesmo. Talvez aqui você possa parar alguns minutos e pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, se eu ainda não te encontrei como eu deveria, diga para Ele: eu te buscarei com toda a diligência, com toda a força do meu coração, até que a minha alma
te conheça de verdade. Aqui é o momento para você se comprometer com a sua busca. Aqui é o momento para você entender que talvez a área de rendições que precisam ser feitas, coisas que ainda não foram entregues. Por isso que eu disse que converter-se ao cristianismo, adquirir uma crença, não é o mesmo que nascer de novo. Nascer de novo é um processo que requer entrega, que requer rendição. A segunda área que você pode analisar é se, quando você ora, quando você está no seu secreto buscando a presença de Deus, você está buscando a presença realmente pelo que Ele é, ou apenas os sentimentos, as emoções que a presença dele pode gerar? Porque às vezes nós buscamos sensações, nós buscamos emoções, uma experiência intensa, algo novo. Mas a verdade é que Deus quer que nós o busquemos por quem Ele é. Deus quer que nós o busquemos porque Ele é Pai. Porque nós desejamos intimidade. Não desejamos apenas sentir emoções. Não que isso seja errado, é bom, não é? Quem não quer ter uma experiência sobrenatural e sentir, né, o seu coração acelerado e tudo que ela pode prover. Mas o fato é que Deus quer que nós busquemos a Ele, Jesus quer que nós busquemos com tudo o que nós somos, deixando de lado os nossos desejos pessoais por emoções e experiências. Ele quer que nós nos aproximemos dele como um pai, como um filho se aproxima de um pai. Amém? A terceira área que você pode analisar é se você já se rendeu completamente. Pastora, novamente a rendição, novamente. Muitos querem o Senhor Jesus como um Salvador, mas não querem tê-lo como um Senhor total da sua vida. E sem rendição total, não há transformação total. Não há. Jesus, ele não entra onde o eu ainda reina. Isso traz resistência. E trazendo resistência, traz distância. Vou repetir para você. Jesus não entra onde o eu ainda reina. Onde há resistência, há distância. Por isso, diga para ele: Senhor, agora mesmo, toma tudo. Diga para ele. Diga do profundo, amém? Não só da boca para fora. Diga: Senhor, toma tudo. Eu me rendo. Minha mente, minhas vontades, meu passado, meu presente, meu futuro, meu controle. Diga para ele: eu entrego tudo. Eu entrego tudo, sim. Eu entrego o que me fizeram ontem, o que me fizeram no passado, a dor que me causaram, a tristeza, a angústia. E eu entrego. Rendição é não reter nada. Parece redundante, né? Mas é isso. É não reter nada. Renda tudo. Amém? A quarta área é: você está lutando contra uma ferida não tratada ou uma mentira interior? Você está lutando contra uma ferida não tratada ou uma mentira interior? Há crentes que, apesar de serem salvos, ainda vivem sob a opressão de rejeições, de culpas, de traumas, mentiras, coisas que o inimigo muitas vezes envia setas para sua mente e você entende aquilo como verdade para sua vida. Ele te diz: você não é digno. E você concorda: realmente não sou digno mesmo. Ele diz para você: Deus não te ama, por isso que você está vivendo essa situação. E você concorda: realmente, se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. E ele diz para você: você tem uma fé fraca. E você concorda: realmente a minha fé é fraca, é pequena. Porque se fosse grande, eu não estaria nessa situação. E você vai concordando com essas mentiras. Porque dentro de você há feridas que não foram tratadas. Há crenças, há paradigmas, há sofismas que ainda não foram quebrados na sua vida. E essas fortalezas, elas bloqueiam a sua experiência com a presença de Deus. Elas bloqueiam. Por isso a palavra diz: conhecerei a verdade
e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De todas essas mentiras, de todas essas crenças erradas, de todos esses paradigmas e sofismas que foram colocados na sua mente, essas fortalezas. Por isso, Jesus, ele afirma fortemente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A quinta área que você pode analisar é se você está esperando sentir para crer, em vez de crer e depois sentir. Você estaria esperando sentir para crer ou crer para depois sentir? A vida cristã, muitas vezes, é uma caminhada de fé silenciosa, onde as emoções elas virão como consequências, não como base. Não podemos sentir para depois crer. Nós precisamos crer para depois sentir, para depois viver. Por isso a palavra diz: andemos por fé, não por vista, não por sensações, não por emoções. Andemos por fé. Mas o que fazer, depois de citada todas essas áreas, o que fazer se você ainda se sente que talvez seja difícil encontrar com Jesus? Bom, volte para o secreto de uma forma diferente. Volte para o secreto com uma sinceridade brutal. Brutal. Sem fórmulas, sem máscaras, somente com fome de Deus. Nesse momento do secreto, começa a tua oração dizendo: Senhor, ainda não te conheço como deveria. Me revela o teu coração. Me revela quem tu és. Me revela a tua mente. Eu quero te conhecer e eu quero ser conhecido e conhecida por ti. Me revela. Entra nesse secreto com essa sinceridade total, brutal. Eu diria mais, uma sinceridade escancarada. Como eu disse, sem fórmulas, apenas fome. Amém? Apenas fome. Uma outra sugestão que eu te daria do céu, né, para a sua vida, é que você comece a ler o Evangelho como se você nunca tivesse lido, como se fosse a primeira vez que você estivesse tendo acesso à palavra. Observe nas palavras quem é Jesus, a forma como ele ama, como ele chama, todas as formas, os atributos, a forma como ele perdoa, a forma como ele te recebe. Observe Jesus, observe que ele tem sentimentos, emoções, observe que ele é um homem. Deus que se fez carne, que conhece profundamente o que é ser humano. É esse Jesus que nós precisamos encontrar nas Escrituras quando nós nos dispomos a ler como se fosse a primeira vez, a meditar como se fosse a primeira vez. Quem é Ele? Como Ele se chama? O que Ele faz? Como Ele age? Como Ele pensa? Que milagres Ele faz? De que forma Ele cura? O que é preciso para ser curado? Como Ele faz? Como Ele pode transformar o meu interior se eu liberar todas as áreas da minha vida para Ele? Procure Ele nos Evangelhos como se você nunca tivesse encontrado nada a respeito dele. Amém? E peça ao Espírito Santo um novo encontro. Um novo encontro. Peça a Ele que faça com que Jesus se torne único e real no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus. E por fim, não desista. Não desista. Continue buscando, continue batendo. Essa sensação de que ainda não encontrei pode ser Deus te chamando para mais. Na verdade, pode ser não, com certeza é. É Deus te chamando para mais. Não para te rejeitar, não para te acusar, não para te julgar, não, mas para te atrair
para um lugar mais profundo na sua presença. Então não desista. Amém? Esse encontro acontecerá. Sim, viver a vida abundante é possível. E é para hoje. Depende do quanto nós buscamos. Ele está disponível para mim e para você. Totalmente disponível. Depende de nós. Jesus é real e Ele quer ser encontrado por mim e por você. Amém? Ele quer ser encontrado. Agora, o novo nascimento, em ordem de prioridade espiritual, é o começo. Por isso que eu falei que ele vem em primeiro lugar. Amém? É o começo. A profundidade desse relacionamento, ele cresce à medida que você vai se rendendo mais e mais. Rendição, meu querido e minha querida, é um trabalho diário. Amém? Você, quando acorda, você precisa dizer: hoje é um dia que eu me rendo mais. Hoje é um dia que eu me rendo mais. Hoje é um dia que eu vou buscar Jesus muito mais do que eu busquei ontem. Muito mais. Por isso, você precisa declarar em oração, dizendo: Jesus, eu quero viver tudo aquilo que a tua palavra prometeu. A tua palavra me prometeu vida e vida abundante. Me prometeu paz, me prometeu alegria, me prometeu uma vida de propósito e significado. E eu quero te encontrar, não só com palavras, não só de ouvir falar, eu quero te encontrar realmente. Me mostra se há algo em mim que precisa morrer ainda, para que o Senhor viva completamente dentro de mim. Eu sei que você já passou pela experiência de nascer de novo, mas peça para Ele. Fala: me faz nascer de novo, Jesus. Se isso é necessário, me faz nascer de novo. Não me deixa viver longe da plenitude que o Senhor tem para mim. Não me deixe. Se você pedir com sinceridade e desejo profundo no seu coração ao Espírito Santo para te revelar Jesus, Ele fará isso. E, enfim, você poderá dizer: agora eu te conheço. Agora eu te conheço. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a segunda chave? Aleluia. Você aguenta ficar mais alguns minutinhos? Vamos lá. A segunda chave para viver uma vida de significado e propósito é a chave da transformação. Transformação. Mas trata-se de lutar por um sistema de crença superior. Diga para você: sistema de crença superior. Um sistema de crença maior do que o contexto que te formou até agora, até onde você chegou. Maior do que o ambiente em que você cresceu ou a realidade que hoje te cerca. Você só se tornará verdadeiramente grande e deixará uma marca na sua vida e na sua geração na medida em que você decidir intencionalmente lutar por uma transformação interior, lutar por ela, abraçando um sistema de crença mais elevado, mais alinhado com a verdade de Deus do que com as limitações que o mundo já te impôs e tenta continuar impondo. Existe algo mais elevado, amém? Transformação é o que rompe com esses padrões antigos, é o que abre o caminho para um novo modo de viver, uma vida realmente transformada. E quando nós falamos sobre sustentar esse sistema de crença elevado, nós estamos falando de viver realmente o que a palavra diz. Estamos falando sobre alinhar a sua vida cada vez mais à palavra. Isso significa o mesmo que sustentar a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Sempre que você ouvir sobre sistemas de crenças, direcione sua mente diretamente para a palavra. Amém? Para a palavra. Nós temos muitas coisas boas no mundo. Temos tecnologia, temos livros, academias, não é? De estudos, teologias, temos
faculdades, tudo isso é muito maravilhoso. Através de tudo isso, através deles, nós somos extremamente instruídos. Eu mesmo sou uma pessoa que escrevo e amo ler, amém? Mas ainda assim, nós podemos não ser transformados. Porque eu não sei quanto a você, mas o único livro que eu conheço que tem espírito e vida, que penetra, é capaz de penetrar e discernir o bem e o mal, isso é espírito, isso é vida. E o único livro que eu conheço é a Bíblia. Ela traz vida. Os livros e tudo mais que eu já citei traz instrução. Mas vida, transformação, somente a palavra, a escritura, somente ela. Para o crente, a transformação, ela vem exclusivamente através da palavra de Deus. Amém? A Bíblia ordena que todos os homens sejam transformados. Isso é, eu costumo dizer, mandatório, não é? Não é algo que a Bíblia está te sugerindo, não. Ela está ordenando que eu e você sejamos transformados, como não nos conformando com o mundo e nos transformando pela renovação da mente. Amém? Pela renovação. Isso somente acontece com a palavra de Deus. O nível de transformação que você experimenta é proporcional ao grau em que a sua mente e a sua vida estão alinhadas com a palavra. Depende do nível de alinhamento. Amém? Então, examine conscientemente, né, de uma forma intencional, quais crenças você tem carregado vida fora. E verifique os pensamentos, as convicções que compõem o seu sistema de crença. Amém? E retenha aquilo que está em conformidade com a palavra. É possível fazer isso. Quando pensamentos vêm na sua mente, filtra isso. Veja se a convicção, né, que esse pensamento trará está alinhada com a palavra. Evite pensamentos que não estão alinhados, ou seja, edite. É como se você editasse os seus pensamentos e as suas crenças com base na palavra de Deus. Amém? É sua responsabilidade pessoal, como parte do seu compromisso com uma vida de propósito e grandeza, examinar e reestruturar os seus pensamentos, a sua crença, a forma como você pensa em relação a tudo que te cerca. Amém? Não diga, na minha família todo mundo é assim, por isso que eu sou assim. Não, você pode e você deve ser diferente. Não diga, meus pais são assim, por isso eu sou assim. Também não. Você pode mudar. Amém? Deus, ele nos deu capacidade de mudar. E a Bíblia é clara: sede transformados pela renovação da vossa mente. A sua vida, ela não se torna um reflexo das suas intenções. Não. Ela se torna um reflexo do seu sistema de crença. Por isso eu digo que se você deseja uma vida grandiosa, você precisa ter uma crença elevada. Desejar uma vida grandiosa, mas pensar como um fracassado, uma fracassada, é infelizmente viver uma vida cercada de fracasso. Amém? Existe algo chamado mentalidade de vencedor, que a palavra transforma, faz com que seja dessa forma. E também existe a mentalidade de perdedor. Existem as duas coisas. Eu diria que uma mente não transformada pela palavra já é uma mente perdedora. Por mais instruída que ela seja, já é uma mente perdedora. Existem pessoas que aparentemente elas são maldosas, agem de maneira errada, demonstram uma mentalidade derrotada. É porque ela foi programada, muitas vezes é porque ela foi programada de uma forma errada. Existe um software, né, na cabecinha, na mente dela,
Uma crença, ela foi programada de uma forma errada. É como um computador, né? Um laptop. Bonito por fora, mas com um vírus terrível por dentro. O vírus, ele não afeta a aparência, mas ele prejudica os resultados, não é? Prejudica os resultados. Assim, nós podemos seguir pela vida bem embalados externamente, bem embalados, mas cheios de pensamentos inferiores, cheios de pensamentos ruins, crenças erradas e por aí vai, não é? Por fora, tudo muito bonitinho. É. Assim também é importante lembrar que a transformação é nossa responsabilidade. Não coloque a transformação da sua vida nos ombros de outras pessoas. Amém? Seu marido, seu namorado, seu pai, sua mãe. Ninguém tem responsabilidade pela tua transformação. É uma busca individual, muitas vezes solitária, mas é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E se você ainda não sabe, ninguém herda transformação. E transformação também não é impartida, não há impartição de transformação. Não. Os ingredientes para a transformação é um trabalho consciente. Diga, os ingredientes para uma verdadeira transformação depende de mim, é minha responsabilidade e depende de um trabalho consciente. De que forma? Se aprofundando na palavra de Deus, se aprofundando no ministério do Espírito Santo e combinando essas duas coisas com mais fome por Deus e repulsa a mediocridade. Mais fome por Deus e repulsa a mediocridade. Tudo isso, como ingredientes, vai te impulsionar para uma vida verdadeiramente transformada. Então declare em voz alta para que você ouça o mundo espiritual também. Eu vou lutar sim por transformação, porque depende exclusivamente de mim. Não vai ser impartido pelo pastor, pelo apóstolo, pelo profeta, não vai ser o meu marido, nem ninguém da minha família. Depende de mim a transformação que eu preciso. Amém? E deixa-me te dizer uma verdade. Você sabia que você não pode ajudar uma pessoa que se recusa a mudar? Nem mesmo você mesma. Se você se recusa a mudar, ninguém pode te ajudar. Não é possível. Eu vou mais profundo ainda. É muito tranquilo, é muito fácil libertar o endemoniado. É fácil de resolver, porque nada resiste, as trevas não resistem ao poder do nome de Jesus. É fácil buscar o não salvo, porque quando você fala para ele do amor de Jesus, ele não resiste. É fácil trabalhar na vida de um fracassado, porque ele já tem experiência, ele já viveu a dor da falha, e é fácil acelerar essa pessoa para acertar. Agora, abre bem os seus ouvidos para algo que eu vou te dizer. Você precisa lembrar disso. Você não pode ajudar aquele que se casou com um sistema de crenças inferior. Você não pode ajudar aquele que se casou com a comodidade, com a procrastinação, com a falta de disciplina. Essa pessoa, ela se tornou leal ao erro. Ela está presa em uma mentalidade limitada e definiu o seu próprio teto. Estou falando de uma pessoa que se recusa a mudar, não de uma que quer transformação. Amém? A pessoa que se recusa a mudar, ela se casou com esse sistema de crença em que ela vive. E por isso eu oro em nome de Jesus Cristo, que todo sistema de crença que se tornou aliado de Satanás para te manter aprisionado, para te rebaixar, para te manter na mediocridade e longe da grandeza do propósito de Deus para a sua vida, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro para que o mundo espiritual ouça um divórcio oficial entre você e esse tipo de mentalidade medíocre, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que você passa a ser uma pessoa que deseja mudança, que deseja transformação de mente e coração.
que deseja alinhamento com os céus, em nome de Jesus. Seja essa pessoa que deseja mudar as áreas da sua vida que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos falar sobre a terceira chave e a restante a gente deixa para a segunda parte. Amém? A terceira chave, deixa eu tomar uma aguinha. A terceira chave é chamada valor e contribuição. Eu te pergunto essa manhã, esse dia, você realmente quer viver uma vida que vale a pena? Salmos 115, verso 16, a palavra diz: os céus são os céus do Senhor. Amém? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra ele deu aos filhos dos homens. Nesta terra que o Senhor nos deu, valor e produtividade só se manifestam quando escolhemos contribuir com o mundo à nossa volta. Diga, eu preciso de qualquer forma ser valioso e produtivo. Eu preciso ser valiosa e produtiva. Essa terra que o Senhor nos deu, Salmo 115, 16 está confirmando isso. Tem padrões claros para recompensar o valor. E tudo acontece aqui. E esse valor, ele precisa ser perceptível. Ele precisa ser refinado. Ele precisa ser útil para o próximo. Eu quero reafirmar isso para que você entenda. O seu valor e a sua contribuição vão determinar a sua recompensa, a sua influência e o seu senso de realização. A vida abundante traz o quê? Senso de realização. Amém? Agora, Deus não nos criou para sermos egoístas. Deus não nos criou para vivermos olhando para o nosso próprio umbigo. Deus nos criou para contribuir com esse mundo, para cultivar boas amizades, para cultivar o que é bom. Por isso, o seu valor e a sua contribuição, eles trazem recompensa, influência e também senso de realização. Ser valioso exige algumas coisas. Exige habilidade, exige desaprender e reaprender, exige treinamento, exige atualização constantes segundo as práticas da palavra, entende? Ser valioso exige isso. Você não pode ser valioso nessa terra para Deus, você não pode ser produtivo nessa terra para Deus e para a sua vida se você não desenvolver as habilidades que o Senhor já te deu. Muitas vezes nós oramos por coisas que nós já temos, que já estão disponíveis para o nosso uso. Nós não poderemos ser valiosos e produtivos se não desenvolvermos habilidades, como eu já disse, se não estivermos dispostos a sermos treinados, se não estivermos dispostos a desaprender, deixar de lado as crenças limitantes, desaprender o que está errado e reaprender o que é correto, e se não estivermos dispostos a nos atualizar constantemente, com base nas melhores práticas. Aleluias! Em nome de Jesus. Então, ser valioso exige, além disso que eu falei, uma apresentação. Uma apresentação, em tudo que você vai fazer, ser valioso exige uma apresentação habilidosa e exige uma apresentação inteligente daquilo que você está oferecendo. Quando você vai falar de Jesus, você não pode apresentá-lo de qualquer jeito. Amém? E quando você vai apresentar uma solução na sua empresa, você não pode apresentar de qualquer jeito. Você precisa treinar as suas habilidades para ser recompensado por aquilo. De que forma você é recompensado quando você apresenta Jesus? Quando a pessoa o recebe na sua vida. De que forma você é recompensado na sua empresa quando você apresenta uma solução? Você
elogiado, você recebe um aumento de salário, você é promovido. Então, não basta apenas ter habilidade e possuir uma solução útil, seja ela espiritual ou intelectual, ou qualquer outra natureza, se você não souber apresentar essa solução de uma maneira eficaz, não é? De forma que ela seja bem recebida por aquele que está ouvindo e também recompensada. Isso trará satisfação para a sua jornada. Uma grande solução mal apresentada nunca será compensada. Você pode trazer isso para o seu dia a dia, para um diálogo, por exemplo, com seu esposo ou sua esposa. Lembrando que uma grande solução, uma grande sugestão, quando mal apresentada, dificilmente ela será aceita e menos ainda recompensada. Amém? Nunca se esqueça que o seu valor para os homens definirá a percepção que eles terão de Deus. Olha como é sério isso. O seu valor para os homens definirá a percepção que eles têm de Deus e a importância que você tem aqui na Terra. E eu e você estamos passando para as pessoas. Qual é o valor? De que forma nós estamos sendo úteis para Deus nesse mundo? O quanto você é útil, o quanto você é íntegro, o quanto você é produtivo, determina a forma como você será lembrado. Amém? Então, não se esqueça. A sua utilidade define a percepção que as pessoas terão de Deus através de você, a percepção da importância que os outros terão de você e a disposição deles em te honrar e te recompensar. Amém? Tudo isso. Agora, a importância, a sua importância para os outros, depende do quanto você resolve o problema deles. O que você sente sobre si mesmo, a sua autoestima, a sua autovalorização, é somente sua. Amém? É somente sua. Agora, o que os outros sentem a seu respeito é determinado pela utilidade que você oferece a eles. Amém? Pela utilidade. Muitas pessoas andam por aí com autoestima elevada, exigindo respeito, honra, recompensa, mas não resolvem nenhum problema real. Nada. Elas se posicionam como uma pessoa de alto valor, mas no final das contas não resolvem nada. E a vida não funciona assim. A terra que o Senhor nos deu exige alguns posicionamentos importantes. E um deles é ser útil, é contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para nós vivermos, para todos vivermos. Você pode até acreditar que é um campeão. E eu espero que você acredite mesmo. Que a sua mente tenha sido transformada pela palavra. Que você acredite em tudo que Deus diz ao seu respeito. Que você acredite firmemente em tudo que Deus te criou para ser. Eu oro para que você tenha uma mentalidade saudável. Agora, se você não resolve o meu problema, ou o problema das pessoas, da forma que um campeão resolveria, de que forma você espera ser tratada? Amém? Então, algo para você pensar. Você pode ser um campeão, e eu oro para que você tenha essa mentalidade, mas se você não resolve o problema como um campeão resolveria, você não será tratado como tal. Amém? Ou seja, ser valioso exige habilidade, inteligência, apresentação eficaz, relevância, entrega de soluções reais para essa vida. Amém? O reconhecimento dos homens
de quem você é em Deus e de quem você é como pessoa, vem da sua utilidade percebida, percebida, não pela autoestima declarada. Não adianta você afirmar somente com palavras. Aliás, existe até um ditado, né? Mostra-me a tua atitude, elas falarão mais alto que as suas palavras. Amém? Se isso está claro para você, diga amém, em nome de Jesus. E eu quero dizer que você vive num mundo de necessidades reais, de interesses reais, amém? E nós precisamos agir de uma forma que nós sejamos útil, para que as pessoas percebam essa utilidade e venham te honrar na medida que elas vão percebendo, elas vão te honrar e elas vão te recompensar. Muitas pessoas vivem prostradas dizendo: eu acredito em mim mesmo, eu sei que eu tenho valor e eu não entendo por que me tratam com indiferença. E a realidade é essa que eu te disse. Você não pode impedir as pessoas de te menosprezarem, dizendo para elas pararem. Não vai resolver. Você impede isso, se tornando útil para elas, se tornando relevante, se tornando necessária. Amém? Necessária. Dessa forma, vai ser impossível para as pessoas te ignorarem. Vai ser impossível. E que essa seja a sua realidade a partir de hoje. Amém? Em nome de Jesus, que você se torne alguém tão necessário neste mundo, tão capacitado e tão excelente, que ninguém possa te ignorar e nem ignorar o Deus que você serve. Não apenas porque você acredita em si mesmo, não. Não apenas porque você sabe quem Deus te chamou para ser, mas porque o seu valor se tornou tão excepcional e tão necessário que o mundo te reconhece e te recompensa. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? No nosso próximo encontro, eu quero falar sobre mais algumas chaves importantes para que você possa realmente viver uma vida que vale a pena.